E nós, como cristãos, temos que posicionar. É pecado ou é pecado. Essa mesma Bíblia, em Gênesis, diz que quando ele estabelece a criação, macho e fêmea os criou. Não há espaço para outros gêneros, não há espaço para uma opinião humana quando existe uma verdade estabelecida pelo próprio Deus. Uma igreja inclusiva não pode ser confundida com uma igreja permissiva. Na nossa igreja... Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gospel Chain. Aqui fala o Gesiel Dias. Vem aqui trazer informações, falando aqui sobre os valores, os princípios cristãos, na defesa da fé cristã. E hoje, para comentar, nesse mês de junho, muito se comemora o mês do orgulho gay, é um mês aí, uma agenda progressistas que tem se avançado em todo o mundo, tanto no Brasil, em outros países, e nós, como os cristãos, temos que posicionar e estar orientando. Mesmo com a censura, a questão da homofobia, a gente mostrar a verdade, os princípios, os valores estão escritos na Bíblia. A própria lei, o próprio judiciário estão a favor de uma agenda globalista que quer que essa agenda seja avançada, avanço do casamento de pessoas do mesmo sexo, né? A questão da ideologia de gênero, e, enfim, em outros programas que a esquerda tem se alastrado, tem avançado em todo o mundo. E nós, como cristãos, temos que posicionar. Pecado ou é pecado. Casamento de pessoas do mesmo sexo não convém de Deus. E neste mês, a Igreja Batista da Lagoinha, em Orlando, que é o pastor André Valadão, que está lá nos Estados Unidos, começou uma série de mensagens todos os domingos, falando orgulho não, o No Pride, que começou no dia 4 de junho, ele mesmo pregou, orientou, dizendo, a igreja se posicionando como os... Por isso Deus entregou, vamos ler juntos? A impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus, que é óbvia, a verdade de Deus é óbvia, pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Pastor André Fernandes, que é pastor da Lagoinha Alphaville, foi até nos Estados Unidos, lá em Lagoinha, Orlando, pregando, até falando sobre a questão da ideologia de gênero, sobre os pronomes neutros. Na nossa igreja podem todos, mas não pode tudo. É uma igreja que não negocia com o pecado. A igreja foi perseguida, cristãos foram empalados, envolvidos em cera e utilizados como tochas humanas para iluminar a cidade. Fomos combatidos, perseguidos, oprimidos, afligidos, mas segundo a palavra e o que nós cremos em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As mídias potencializaram os discursos de ódio, e uma das novas narrativas é justamente atribuir a verdade do evangelho como se fosse um discurso de ódio. Nós não carregamos um discurso de ódio. Fomos perseguidos e ainda assim amamos os nossos perseguidores. E como nós cristãos temos que posicionar? Temos que posicionar. E temos que aqueles cristãos que apoiam a teologia inclusiva. Outros falam a teologia liberal, a teologia da missão integral, que apoiam, e temos igreja específica para pessoas do mesmo sexo. E as coisas têm se avançado, têm se alastrado. É uma coisa que tem se infiltrado dentro das nossas igrejas cristãs. Infelizmente tem acontecido isso. E nós, como cristãos, temos que posicionar. Muitos estão com medo, tem a questão da cultura do cancelamento, outros cristãos já apoiam a agenda, já são progressistas, e tem aqueles que são mesmo conservadores, defender os valores, os princípios cristãos. E trazendo aqui essa questão do pastor aí, André Valadão, o André Fernandes, que pregou agora
no último domingo, muito ótimo. A igreja precisa posicionar os vídeos alguns cortes que a própria igreja colocou nas suas redes sociais foram bem a fundo, os princípios, os valores cristãos temos que ser considerados. A gente não podemos ter esse medo, senão nós seremos cancelados, né? Como os cristãos. Nós temos que posicionar. Muitos aí, pastores radicais, como o pastor Rodrigo Mocelin, e até elogiou pela postura do André Valadão, pela igreja que está aí fazendo essa campanha, que fez essa pregação lá nos Estados Unidos, né? Que lá ainda tem a liberdade de expressão, e aqui todos nós sabemos, vemos aí a censura. Mesmo que a gente tenha empregado que pecado é pecado, que Deus abomina casamento de pessoas do mesmo sexo, o próprio judiciário, né, praticamente aí tem aí apoiado essas agendas LGBT, Agenda 2030. E futuramente estarei fazendo mais vídeos explicando como está sendo essa questão da teologia inclusiva, principalmente nas igrejas evangélicas, porque isso tem acontecido. E eu quero aqui que você deixa curtida, coloca aí o seu comentário, que você gostou da posição da Igreja da Lagoinha, de fazer essa série de mensagens. Ainda continua mais 2 domingos, no dia 18 e no dia 25 de junho. Pastor André Valadão estará fazendo mais, tendo essa pregação nos cursos de domingo na Lagoinha Holanda, e você esteja acompanhando aí nos canais nossos aqui. Estaremos dando mais informações durante a semana. Estarei fazendo outros vídeos falando dessa infiltração, essa agenda progressista dentro da igreja evangélica. Tem instituição e tem ONGs que apoiam esse tipo de agenda. Há quem diga que os dias são maus. A verdade, eles sempre foram. Lemos sobre Sodoma e Gomorra. Isso não aconteceu algumas décadas atrás. Sodoma e Gomorra aconteceu milhares de anos atrás. Uma cidade inteira foi queimada por Deus, porque a iniquidade do seu povo gerou nojo em Deus. E o tema da mensagem... 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu amo essa frase, essa pequena frase. Não se deixem enganar. Se tem coragem, fala para quem está do teu lado. Não se deixe enganar. Diga mais alto, não se deixe enganar. Bata no teu coração, diga, não se deixe enganar. Olha só, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, e eu me incluo nisso. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Vamos dar glória a Deus se você faz parte desse povo lavado pelo sangue de Jesus.